Graça e paz, queridos. Tudo bem? Vai tudo bem contigo? Está tudo bem com a tua família? Está tudo bem com a tua saúde? Vai tudo bem com as tuas finanças? Amém? Diga, vai tudo bem. Glória a Deus. Esta é a terceira noite da nossa campanha Rompendo Limites. Estamos numa jornada e é um desafio mesmo, mas eu creio que a cada semana nós vamos podendo ver o agir de Deus sobre as nossas vidas. Toda a resistência do inferno vai cair por terra, amém? Temos conosco o apóstolo Paulo, a apóstola Andréia, são de Sonora, foram legitimados como 12 da primeira geração do apóstolo René. Agora no congresso, temos uma aliança para caminharmos juntos pela conquista do nosso estado, pela conquista da nossa nação e pela conquista das nações da terra. Vamos dar um aplauso, Senhor, pela vida deles. Glória a Deus. Coloque as mãos sobre a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração, aquela oração forte. Se tiver alguma perturbação na tua alma, vai ter que sair agora. No nome de Jesus. Pai, nós entramos nas regiões celestiais com autoridade e poder, neutralizando toda e qualquer ação e operação das trevas nas mentes. Todos os dardos inflamados do maligno sejam apagados agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, que o nosso entendimento espiritual seja aberto, seja ampliado, que a luz e a revelação da Tua palavra penetre o mais profundo do nosso ser. Eu neutralizo toda e qualquer interferência das trevas e proclamo uma noite de libertação, uma noite de cura, uma noite de salvação. Pai, abra os nossos olhos, queremos compreender os mistérios da Tua palavra. Em o nome de Jesus, diga amém. Abra sua Bíblia no livro de Josué, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Josué 1 diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 3 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha só, deixa marcado aqui esse texto e vá comigo para o capítulo 13, ainda em Josué capítulo 13, diz assim, Josué 13, 1. Quando Josué era idoso e avançado em dias, disse-lhe o Senhor: já estás velho e entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Quando Josué era idoso e avançado em dias, disse-lhe o Senhor: já estás velho e entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou por se possuir. Quando nós olhamos para o capítulo 1 de Josué, nós encontramos aqui o plano de Deus exposto a Josué para a conquista da terra, a terra de Canaã, que era a terra prometida. Quando Moisés morreu, Moisés era um referencial de liderança. Moisés, ele falava com Deus face a face. Deus revelou a Moisés as promessas que tinha feito a Abraão e a possibilidade dele entrar na terra e possuir a terra prometida, como libertador de Israel, que estava escravizado no Egito.
Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo do Egito, transportar este povo para um deserto, para que este povo pudesse entrar na terra, a terra de Canaã. Mas Moisés morreu. Israel perde o referencial de liderança. E eles estavam pranteando a morte de Moisés por 40 dias. Eles estavam parados, eles não avançavam na conquista. Eles estavam se lamentando, chorando. Deus chamou Josué e disse: Josué, o tempo do choro, o tempo do pranto é chegado ao fim. Dispõe-te, levanta-te e passa este Jordão, a terra que eu prometi a Abraão, que eu confirmei a Isaque e a Jacó, e que eu tenho levantei o meu servo Moisés, para que pudesse tirar o povo da escravidão e transportá-los para esta terra. Dispõe-te, levanta-te, passa este Jordão. Deus desejava e Ele deseja que os seus filhos entrem e possuam a terra. Neste texto, o grande desafio de Josué era passar este primeiro limite, que era o Jordão. A nossa chamada dentro da campanha, Rompendo Limites, é para ultrapassarmos os limites que nos prendem, que nos detêm e que nos impedem de vivermos a plenitude daquilo que está proposto pelo Pai e estabelecido por Ele na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. O desejo do coração de Deus é que nós possamos, diante do mapa de conquista, da escritura que temos nas nossas mãos, de direito da posse, não apenas contemplarmos a terra, vislumbrarmos a terra, sabermos que a terra é uma terra boa, que mana leite e mel, mais do que sabermos, entendermos e compreendermos. Deus quer que tenhamos atitudes para que possamos entrar e possuir esta terra. Deus deu a Josué a escritura da terra, os limites da terra. Quando nós compramos um terreno, uma fazenda, um sítio, seja lá o que for, o sítio, o terreno, a fazenda, tem os marcos que estabelecem os limites da terra. Todo loteamento, nós encontramos os marcos, que fala a respeito do limite de cada terreno, de cada lote. Deus estabeleceu os marcos de conquista a Josué. E Ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Eu não te deixarei, eu não te desampararei, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Na semana passada nós ministramos o tema a respeito da nossa confissão. Cri, por isso falei. A nossa expressão de fé, a fé tem uma voz. Hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito da transição da mente. Se nós não formos transicionados na nossa mente, nós não entramos e possuímos a terra. Deus deu a Josué a escritura da terra, mas no capítulo 13, o Senhor aparece a ele, se manifesta a ele, se revela a ele e diz: olha, Josué, você está velho, entrado em dias, e muitíssima terra ficou por se possuir. Muitíssima terra ficou por se possuir. Josué, ele alcançou muito, ele conquistou muito território, mas ele não alcançou tudo. Eu não sei o nível de conquista que você já tem entrado em Deus, mas eu sei que existe muito mais de Deus para você. Existe muito mais de Deus para a minha vida. Existe muito mais de Deus para o seu povo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no Brasil e nas nações da terra. A vontade do coração de Deus é que as cadeias e as debilidades e as fragilidades da nossa alma sejam quebradas, para que possamos entrar e possuir a terra que recebemos por herança. A apóstola Valnice, ela diz algo interessante, e é uma verdade. Ela diz assim: o dar é de Deus e o possuir é do homem. Alguém diz assim: olha, mas se Deus prometeu, um dia Ele vai cumprir, um dia Ele vai realizar. Não basta termos sobre nós as promessas de Deus. Precisamos ser alargados no entendimento espiritual, para que possamos possuir estas promessas. Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz que o herdeiro, enquanto ele é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Olha só, o herdeiro, enquanto ele é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo.
Que nós poderíamos ter um culto como este, dentro dessa chamada Rompendo Limites, um culto de unção apenas, atrairmos da glória do Senhor, nos depararmos aqui com raios, trovões, relâmpagos, mas isso não vai ser suficiente para mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida e mudar a sua história é o entendimento espiritual, é a compreensão da palavra e aprender a trilhar este caminho para tomar posse da terra. Amém? Diga para o teu irmão, você está preparado? Queridos, o pacto que temos com Deus nos dá o direito. O pacto e a aliança é o portal que nos dá acesso às promessas. Então, quando nós entramos na aliança com Deus, através de Jesus Cristo, nós passamos a ter direito. Passamos a ter o quê? Direito. Mas entre o direito e a posse, existe uma jornada, existe uma caminhada. Gálatas capítulo 3, versículo 7, diz que os que são da fé, são filhos, são benditos, foram abençoados, como Abraão foi abençoado. Aqueles que estão na aliança, estão no pacto, estão debaixo do decreto de bênçãos. Nós podemos viver a plenitude da bênção aqui na terra. Esse é o desejo do coração de Deus. Mas algumas coisas precisam ser transicionadas em nós. E começa onde? Na nossa mente. Aquilo que nós pensamos, nós falamos. E aquilo que nós falamos é estabelecido. Aquilo que nós pensamos, nós falamos. E aquilo que nós falamos é estabelecido. Então a pergunta é: o que você tem pensado? E a segunda pergunta é: o que você tem falado? E a terceira pergunta: o que você tem vivido? O que você tem pensado? O que você tem falado? E o que você tem vivido? É possível que você tenha sido gerado e, por autoridade de pai ou de mãe ou de tio, de avô, seja lá de quem for, de uma autoridade religiosa, você recebeu sobre a sua vida sentenças e decretos de maldição que tem limitado você. Mas eu, como sacerdote, sobre a sua vida e autoridade espiritual neste lugar, eu quero quebrar toda sentença, palavra de morte, palavra que tem limitado a sua vida, quer que tenha vindo do seu pai, da sua mãe, do seu avô, seja lá de quem for, toda palavra de restrição que tem limitado você na sua conquista pessoal, eu quero declarar sem efeito nesta noite. Quando você recebe, digam amém. Pode aplaudir ao Senhor. Queridos, a nossa mente é o campo de batalha. Quando Deus fez a promessa a Abraão, Deus o chamou para um pacto, para uma aliança. E a aliança que Deus faz com Abraão era uma aliança para multiplicação, para crescimento, para frutificação. A aliança que Deus fez com Abraão era uma aliança para a posse de terra. A aliança que Deus fez com Abraão era uma aliança de prosperidade, de riqueza. Olha que tremendo. O maior sonho de Abraão era ter um filho, porque Deus prometeu a ele um filho. Quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos de idade. A Bíblia diz que Deus o chama para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, rompesse com as tradições familiares, de pactos e alianças com entidades e deuses pagãos. Abraão, ele morava numa terra onde o povo daquela terra era comprometido com a idolatria, com a feitiçaria. Deus disse: sai da tua terra, você precisa romper com esses costumes religiosos, vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias, todas as nações da terra. E a Bíblia diz que Abraão, ele partiu para a terra de Canaã, mas quando ele chegou na terra de Canaã, havia fome na terra. A terra estava possuída por homens valentes e gigantes. Então ele desce ao Egito. Então ele vai fazer as suas peregrinações. Mas quando entramos no capítulo 15 de Gênesis, Deus se revelou a Abraão. Deus se manifestou a ele novamente e disse assim: não temas, eu sou contigo. E o teu galardão, a tua recompensa vai ser muito grande. Olha só. Quando Deus disse: não temas, o teu galardão e a tua recompensa vai ser grande, Abraão, ele abre o coração diante de Deus e diz assim: a mim não me tens dado filhos, de modo que um nascido na minha casa será o meu herdeiro.
Deus olha para Abraão e diz assim: não, este que nasceu na sua casa não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, este sim será o teu herdeiro. Abraão, ele travava na sua mente uma batalha. Satanás queria roubar do seu interior a promessa que Deus havia feito. Queridos, todos os dias há uma guerra travada na nossa mente. Eu quero destacar algumas coisas para você, para que esses limites e essas limitações, que muitas vezes tentam sufocar você, através de pensamentos, ideias e conceitos, estruturas, seja lá o que for, sejam quebrados. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui 5 ou 6 coisas importantes, que é muito importante você atentar, para romper o limite, passar este Jordão, que está impedindo você de entrar na terra. Qual é o seu Jordão? O teu Jordão pode ser, dentro do seu conceito, uma pessoa. O seu Jordão pode ser as suas finanças, seus sentimentos, seja lá o que for. O que está impedindo você de viver a plenitude. Em primeiro lugar, sature a sua mente pela palavra de Deus. A tua mente precisa ser saturada, cheia da palavra de Deus. Queridos, nós não vencemos Satanás com os nossos argumentos humanos. Nós não vencemos Satanás na nossa habilidade ou na nossa força. Nós vamos vencer Satanás pela palavra de Deus. A nossa mente é inundada, é invadida por pensamentos, conceitos e ideias, estruturas, muitas vezes até religiosas, que nos impede de vivermos esta plenitude que foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Então sature a tua mente com a palavra, traga à memória a palavra. É muito importante você vencer este limite. Preste atenção, eu sei que quando nós nos reunimos aqui, é um tempo maravilhoso, mas ninguém vive 24 horas dentro da igreja. Você tem os seus desafios dentro da sua própria casa. Você tem os seus desafios profissionais. Você tem o seu desafio familiar. Mas quando você sair deste lugar, a palavra de Deus pode ir com você. E aonde você for, a palavra de Deus pode estar na sua mente e no seu coração, e você fazer a sua confissão de fé. Então sature a sua mente com a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Você pode ter a palavra de Deus favorável a você, mas se a sua mente for tomada por um outro conceito, uma outra ideia, você não vive as promessas de Deus. O texto está dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O entendimento velho, a ideia velha, o conceito velho tem que ser tirado. E a partir de quem? A partir de mim, a partir de você. Eu e você somos os responsáveis para que a nossa mente seja transformada pela renovação do nosso entendimento. E a mente sendo renovada, transformada pelo entendimento, nós vamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Diga: a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. O que você pensa durante o dia? O que você pensa durante a noite? O que você pensa durante a madrugada? Quando nós olhamos para o profeta Jeremias, Jeremias é considerado o profeta chorão, chamado profeta chorão. Sabe por quê? Porque ele, quando contemplava a condição em que Jerusalém estava e as pessoas estavam vivendo, ele se lamentava, ele chorava. Ele trazia a memória, ele ficava frustrado. Ele trazia à memória as ruínas de Jerusalém. Ele trazia à memória os filhos de Israel cativos, sem possibilidade alguma. E quando ele trazia à memória essas coisas ruins, ele ficava o quê? Abatido. Jeremias, capítulo 3, versículo 19. Olha o que diz o texto: lembro-me da minha aflição e do meu pranto, do absinto e da amargura. Olha do que ele lembrava. Olha o que ele trazia à memória. Lembro-me da minha aflição, do meu pranto,
do absinto e da amargura. Versículo 20: a minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Então, conforme a tua lembrança, conforme a tua memória, você vai ter abatimento ou você vai se levantar. O que você tem trazido à memória nesses dias? As promessas de Deus? As possibilidades em Deus? Ou as tuas frustrações e as tuas impossibilidades? Queridos, todos os dias, todos os momentos, nós nos deparamos com os desafios da vida. Quando você traz à memória as promessas do Senhor, você é renovado, você é fortalecido. Mas isso é um exercício que precisamos fazer, aprender a fazer diariamente. Diariamente, porque senão nós somos derrotados e vivemos frustrados. Vocês estão me ouvindo? Estão entendendo? Pergunta para o teu irmão aí, você está entendendo, meu irmão? Olha só, então quando ele trazia à memória as ruínas em que estava Jerusalém, ele era tomado o quê? De amargura, como que de absinto. Mas o versículo 21, ele diz assim: entretanto, em meio ao caos, a calamidade, a dor, o sofrimento, as perdas, ele diz assim: entretanto, disto eu me recordo, e portanto eu tenho esperança. Olha que coisa. Entretanto, em meio ao caos, em meio à dor, a esses desafios que são maiores do que eu, quando eu me recordo das promessas, eu me recordo das misericórdias do Senhor, eu sou renovado e eu volto a ter esperança. Ele diz: entretanto, disto me recordo e portanto tenho esperança, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Coloque a mão sobre a sua cabeça assim. Mente renovada pela palavra de Deus me traz esperança. Mente renovada pela palavra de Deus traz sobre mim restauração e vigor. Dê um aplauso a Ele. Você está entendendo? Glória a Deus. Segundo passo, aí fala a respeito da confissão. Esse texto de Joel, capítulo 3, é um texto que eu tenho destacado sempre, e eu gosto muito desse texto, que diz: forjai espadas, ou espada. Joel 3, 9 diz assim: proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se e subam todos os homens de guerra. Olha só, é um despertamento. Nós estamos em meio a uma guerra espiritual, uma guerra de pensamentos, uma guerra de conceitos. Há uma guerra travada dentro de nós. E diz: ei, despertem os valentes, acordem os valentes, despertem os moradores da terra para a guerra. Ele diz assim: forjai espadas das relhas dos vossos arados e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco: eu sou forte. Você pode fazer essa confissão de fé? Mas está fraco mesmo, hein? Hoje eu fui lá na chácara da igreja, ela tem umas galinhas de Angola. Como que fala a galinha de Angola? Estou fraco, fica assim o tempo todo. Mas essa é uma confissão. Diga o fraco, não diga eu sou fraco, diga o fraco, eu sou forte. Você pode fazer essa declaração? Diga: eu sou forte. Agora melhorou, hein? Eu vou contar até 3 e você vai dizer mais uma vez. Quem vai dizer? O fraco. O fraco vai dizer o quê? Eu sou forte. Diga mais uma vez. Eu sou forte. Mais uma vez. Eu sou forte. Olha só, eu sou forte é uma confissão de fé. Quem está fazendo essa declaração? O fraco. Eu sou forte. Diz: a nossa confissão de fé vai dar forma à nossa vida. Primeira transição da mente, os nossos pensamentos renovados. A Bíblia diz que há esperança para a árvore que já foi cortada, ao cheiro das águas ela brota. Olha que coisa tremenda. Há esperança para você. Há esperança para você. É possível que alguém diga para você: olha, para você já não tem mais esperança. Você nasceu desse jeito, feio desse jeito, você vai morrer feio assim. Meu irmão, tem esperança até para o feio.
Mas aqui não tem ninguém feio. Todo mundo é lindo, maravilhoso. Olha o teu irmão, diga, tem esperança para você, meu irmão. Tem esperança, meu irmão. Dá para dar uma melhorada. É só dar uma ajeitada, assim, uma levantada, né? É possível? É possível. Então, primeiro fala a respeito da mente. Se nós não formos renovados na nossa mente, nós ficamos sufocados e nos tornamos pessoas abatidas e até deprimidas. Tire essas ideias, esses pensamentos que têm inundado a sua alma. Traga à memória a promessa de Deus sobre você. Olha, quando Davi estava diante daquele Golias, tudo que Golias sabia fazer era falar: dá-me um homem, se ele me vencer, todos nós seremos vossos escravos. Mas se eu o vencer, todos vocês serão nossos escravos. Olha, dá-me um homem. Ele desafiava o exército de Israel por palavras. E aquelas palavras inundavam a alma de Saul e todo o exército de homens que eram preparados para a guerra. Mas de repente chega quem lá? Um Davi. Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele se levanta contra Golias, liberando o quê? Palavras. E ele decide enfrentar o gigante. O Senhor hoje te chama, e você pode se colocar em pé para enfrentar este gigante que tem se levantado contra você, para abater você na sua alma. Quantas pessoas estão abatidas na alma, perderam a guerra na alma, perderam a guerra na mente, mas pela palavra de Deus você pode ser restaurado na sua alma. Queridos, é uma guerra diária mesmo. Essas ideias, esses pensamentos, é uma avalanche das trevas que vem para inundar o nosso ser, para nos deixar o quê? Cativos, aprisionados dos nossos pensamentos de frustração, que não vai dar certo. Mas a Bíblia nos mostra um outro caminho. A nossa fé ativada, a nossa mente renovada e a nossa confissão estabelecendo todo o propósito de Deus para a nossa vida. Forjar espadas dos vossos arados e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Quando amanhecer o dia lá na sua casa, o galo cantou, meu irmão, você já levanta. Ei, olha o forte. Talvez ela ia ser sua esposa e falar, hein? Imagina um negócio desse, aquele maridão fortão assim. Quando ele acorda assim, eu sou forte. Aí você falou, é forte mesmo, hein? Tua mente, a confissão. Agora o olhar, aonde deve estar o seu olhar? Nas manchetes dos jornais. Aonde deve estar o teu olhar? Provérbios capítulo 4, versículo 20 e 21. Provérbios 4, 20 e 21. Fixe os teus olhos na palavra de Deus. Não tire os olhos da palavra, não tire os olhos da promessa. Provérbios 4, 20 e 21 diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Olha o que diz a Bíblia: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos, não os deixes apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Versículo 22, projeta para eu ver. Olha lá, o que vai acontecer. Porque são vida para os que as encontram, e saúde para todo o seu corpo. Olha que coisa tremenda. Fixe o seu olhar aonde? Na palavra de Deus. Fixe o seu olhar nas promessas que Ele fez e foram estabelecidas sobre a sua vida. Se você olhar para a palavra de Deus diz que ela vai ser saúde para todo o teu corpo. Aonde deve estar o teu olhar? Na palavra. A tua mente deve ser renovada pela palavra, a tua confissão alinhada com a palavra e o teu olhar fixado aonde? Na palavra. Tudo começa com a palavra, tudo se move pela palavra e tudo é estabelecido pela palavra de Deus. Amém? Agora é muito importante tudo isso. Agora o quarto passo, você deve assumir a profecia. Você deve assumir a palavra que já foi liberada sobre a sua vida. Jesus, quando ele entrou na sinagoga, deram a ele o livro do profeta Isaías. Olha só,
ele abriu o livro e a Bíblia diz que ele encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar aos pobres. Quando Jesus leu esse texto, e ele leu o texto, ele fechou e se assentou na sinagoga. Diz a Bíblia, em Lucas capítulo 4, que os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E eles cutucavam uns aos outros e diziam assim: vem cá, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Jesus disse, ele assumiu a profecia. Assuma a profecia. Há uma palavra liberada sobre a sua vida, da restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. É promessa de Deus. Esta palavra já foi liberada há mais de 20 anos sobre nós. Joel: eu envio o trigo, o vinho novo e o azeite, deles sereis fartos e tereis em abundância, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Você lê esse texto e você pode dizer: este texto está falando de mim, já estou sendo restituído. Quando você ler Levítico 26:10, estareis comendo da colheita velha, quando tiveres que lançar fora a velha para dar lugar à nova, você vai dizer: este texto está falando de mim. Amém? A Bíblia diz que Deus vai ordenar ao norte que dê, ao sul não retenhas. Então você pode dizer: venha do norte, venha do sul, venha do leste, venha do oeste. Há uma promessa tremenda em Isaías 66, que diz assim: as tuas portas, ó Jerusalém, estarão abertas de contínuo, para que venham a ti as riquezas das nações. Falando a respeito da nação de Israel, que Israel iria mamar nas tetas das nações. Olha a expressão. E hoje, Estados Unidos e outras nações investem em Israel milhões e milhões e milhões, sustento. E na verdade a nação de Israel é uma nação muito rica, mas ainda recebe recursos de muitas nações da terra, cumprindo a promessa que está na palavra de Deus. Olha que coisa tremenda. Assuma a profecia. Vai sobrar, já está sobrando. Amém? Você já pode fazer essa declaração de fé? Sabe por quê? Quando diz assim: diga o fraco, eu sou forte, não está dizendo: olha, diga o fraco, um dia eu serei forte. Quando nós fazemos a declaração de fé, está sobrando, não é que vai sobrar. Se você fala vai sobrar, você vai transferir para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã. Cada dia você faz, vai, está passando para frente. Você vai dizer: já está sobrando. E você vai entrar nesse mundo, já está sobrando. Você vai poder contemplar os celeiros em abundância. Você tendo que tirar o velho para dar lugar à nova. Amém? Você pode dar um aplauso a Ele? Glória a Deus. Assuma a profecia. O dinheiro, meu irmão, se você deixar ele muito tempo guardado, ele começa a mofar. Tira aquele dinheiro velho de lá. Dá ordem para que ele vá para algum lugar e virá outro. Sei não, hein? Será que é assim mesmo? Você diz vai e ele vai, você diz vem e ele vem. Você pode crer? Deus quer nos levar a uma nova dimensão, rompendo com as limitações da nossa alma e do nosso entendimento. Parece uma loucura, mas você vai viver a palavra profética que já foi liberada sobre você. Diga: eu viverei a promessa. Então assuma o seu lugar na profecia. Você pode ler o texto e você pode dizer: este texto está falando ao meu respeito. Receba por revelação, por entendimento. Apóstolo, mas diz respeito a Isaac, diz respeito. Queridos, cada palavra, desde o Gênesis ao Apocalipse, pode se tornar uma palavra revelada para você, estabelecer você naquela dimensão. É assim que Deus faz, é assim que Deus age. Por que nós lemos o mesmo texto tantas vezes e a palavra é diferente? Porque Deus fala conosco de várias formas, de várias maneiras, e sempre está falando para trazer renovo sobre nós. Então quando você ler a profecia, você vai poder dizer: esse texto está falando ao meu respeito, a respeito da minha casa, a respeito da minha família, a respeito da minha cidade, da minha igreja e da minha nação. Amém? Agora, quinto lugar, isso aqui é muito importante. Reivindique o seu monte. Josué capítulo 14, versículo 12. Caleb chega diante de Josué e diz assim: você se lembra, quando eles estavam repartindo a herança, você se lembra o que Moisés, o homem de Deus, falou ao teu respeito, ao meu respeito,
quando ele nos enviou de Cades Barneia. Preste atenção, meu irmão. O teu lamento não impressiona Deus e não chama a atenção de Deus. Ah, Deus não ouviu a minha oração, olha só, eu estou servindo a Deus já há 350 anos, Ele nunca responde. Tem gente assim. O que Caleb faz? Ele tinha promessa sobre a sua vida? Tinha. Moisés tinha liberado uma palavra sobre ele, dizendo a respeito de um monte. E ele vai chegar a Josué quando a herança estava sendo dividida, repartida, e ele diz assim: dá-me o monte, do qual o Senhor falou naquele dia através de Moisés. Ele reivindica a parte dele, reivindica o seu direito. Então você pode reivindicar o seu direito? Você pode reivindicar o seu monte? Pode. Diga para o teu irmão: reivindica o seu monte. O versículo 12 diz: dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Aquele dia tu ouviste o que os enaquins estavam ali, bem como cidades fortes. Aí você vai dizer: apóstolo, mas ele estava reivindicando a Moisés, ele não reivindicou de Deus. Tá bom. Então pega lá Isaías 43, versículo 26. Isaías 43, versículo 26 diz assim: olha aqui o que Deus está dizendo. Procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que te possas justificar. Deus está chamando você para ir diante dele, apresentar as razões. Que razões? As razões que temos, elas estão aonde? Na palavra de Deus. Fala do direito que nós temos. Você pode chegar diante de Deus e apresentar a Ele a promessa que há na palavra, que diz respeito a você, que diz respeito à sua casa. Isaías 53 diz que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Você pode chegar diante do Senhor, abrir as escrituras no Isaías 53, falar: Pai, aqui está dizendo que Jesus levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, portanto eu chamo o cumprimento desta palavra na minha vida. Amém? Falando sobre provisão, a Bíblia fala em Filipenses 4, 18, 19, Deus, segundo a sua riqueza, Ele supre cada uma das nossas necessidades. Olha que coisa. Então a provisão de Deus para você, você pode chamar o cumprimento dessas promessas sobre a sua vida. Eu quero destacar uma oração na Bíblia, que é a oração feita por Jacó. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. Jacó estava voltando para a casa dos seus pais, e ele envia mensageiros, porque ele saiu da casa dos pais, debaixo de uma ameaça de morte do irmão. O irmão o jurou de morte, ele vai morar na casa do tio, e lá Deus o abençoa, lá Deus o enriquece, mas Deus chegou a ele e disse: chegou a hora de você voltar para a sua terra, de você voltar para a sua casa. Então ele vai montar uma estratégia para ter um encontro com o irmão. Olha o que diz o texto, versículo 3. Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Ordenou-lhes dizendo: assim direis a meu senhor. Olha só a estratégia dele. Assim diz Jacó teu servo: como peregrino morei com Labão, e estive lá até agora. Versículo 5. Eu tenho bois e jumentos, ovelhas e bodes, servos e servas. Envio esta mensagem a meu senhor, para achar graça aos teus olhos. Olha só, então ele envia o quê? Mensageiros, para encontrar-se com quem? Com seu irmão, que o tinha jurado de morte. Mas os mensageiros, eles vão ao encontro de Esaú, e eles voltam para encontrar-se com Jacó, e olha o que eles falam a Jacó, no versículo 6. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: olha, fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 homens com ele. Olha o que, 400 homens. Falou: teu irmão está vindo ao teu encontro, mas ele não está vindo só, ele está vindo com ele 400 homens. O que Jacó ia fazer? Olha o que ele vai fazer, versículo de número 7. Então Jacó temeu muito e se angustiou, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava,
e as ovelhas, os bois e os camelos. Ele vai montar a estratégia. Se matar uma parte do rebanho, uma outra se salva. Se matar uma parte dos filhos dos meus servos, uma outra parte se salva. Ele vai montar essa estratégia. Agora aqui no versículo de número 9, atente para esse texto. Versículo 9. Disse mais Jacó, agora vem a oração, como nós devemos orar. Olha o que ele diz: ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Você não precisa orar assim, Deus de Abraão. Você pode orar, mas não há necessidade. Você está entendendo? Você ora a Deus. Você não precisa orar, pode orar assim, não tem problema. Mas você não precisa repetir literalmente o que ele repetiu. Mas eu quero que você entenda algo aqui. Olha o que ele vai dizer na parte B: ó Senhor, que me disseste, volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. O que ele vai apresentar diante de Deus? Aquilo que Deus havia falado com ele, aquilo que Deus havia prometido a ele. Deus disse: volta para a tua terra, eu vou voltar com você, eu vou te abençoar, eu vou te dar graça diante do teu irmão. E ele vem voltando, vai encontrar com o irmão com 400 homens. A oração que ele vai fazer é a oração perfeita. Ele vai apresentar as razões dele diante do Senhor. E quais são as razões? Aquilo que Deus havia prometido a ele. Agora não termina aqui a oração, vamos para frente um pouquinho. Ele vai se humilhar, ele vai dizer assim: sou indigno de todas as beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Versículo 11, olha o clamor: livra-me, peço-te, das mãos de meu irmão, das mãos de Esaú, pois eu o temo, para que não venha ele matar-me e a mãe com os filhos. Mas não para aqui. Vamos fechar a oração no versículo 12. Ele vai voltar-se para Deus e vai dizer assim: mas tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. O Senhor disse: eu estou voltando por causa de uma promessa. Apresenta diante de Deus aquilo que Ele tem liberado como promessa sobre a sua vida. Você pode fazer isso? Pode. Apresenta as suas razões. Não se apresente diante de Deus com reclamações. Alguém disse que quem responde à reclamação é o PROCON. Deus responde ao nosso clamor e à nossa oração, feita com entendimento e com sabedoria. Então que a sua mente seja renovada, a sua confissão seja alinhada, que o teu olhar esteja voltado para a promessa, que você assuma a profecia, os decretos proféticos que estão sendo liberados do altar, e que você reivindique o seu monte. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso a Ele, a equipe de louvor. Reivindique o seu monte, apresente-se diante dEle. O Senhor prometeu, o Senhor falou, e eu estou voltando. Jacó está dizendo: eu voltei para a casa dos meus pais, porque o Senhor fez uma promessa sobre a minha vida. Então livra-me, conforme o Senhor prometeu que me livraria. Você pode orar assim? Reivindique o seu monte. Dá-me este monte. Qual é a área da sua vida? Na área de saúde você pode reivindicar. Na cura emocional, para a família, você pode entrar diante do altar e se apresentar diante dele. Nós estamos dentro dessa jornada por 7 semanas, e vamos romper com todos os limites, e vamos entrar na terra e possuir a terra. Se coloque em pé. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará,
mãos e declare: eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem prometeu, declare: o meu Deus nunca falhará. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Leva suas mãos aos céus. Eu quero orar por você. Talvez você tenha travado esta semana uma batalha na mente, mas a palavra de Deus vem para restaurar a sua mente. Sua mente está sendo renovada, restaurada pelo poder da palavra de Deus. As cadeias serão quebradas. O vigor do Espírito de Deus vai ser liberado sobre a sua vida. Todo o abatimento vai ser tirado. O Senhor te chama na disposição para vencer, para romper com este limite. Deus disse a Josué: Josué, Moisés morreu. Você vai atravessar este Jordão. Não sei qual é o seu Jordão, mas você vai atravessá-lo hoje. Visualize o seu Jordão. Qual é a área da sua vida que você precisa romper? Comece a visualizar. Deus vai te tomar pela tua mão. Ele vai te conduzir para que você ultrapasse este limite. Essas limitações, esses impedimentos, essas debilidades, essas fragilidades, essas limitações estão sendo quebradas. O Senhor está dizendo: levanta-te, levanta-te, passa este Jordão, ultrapassa este limite, este impedimento, esta fortaleza, esta afronta na sua mente e na sua alma. Seja qual for a área da sua vida, você vai poder ser transportado para poder passar pelo Jordão e ter acesso à terra de Canaã, a terra prometida. Pai Santo, glorifica o Teu nome nesta hora. Pai, exalta o Teu nome nesta hora. Eu invoco, ó Deus, sobre este lugar o mover do Teu Espírito. Ó Deus, vem com o Teu Espírito agindo, operando. Ó Deus, que a Tua glória comece a se manifestar neste lugar. As prisões, as cadeias, as fragilidades e as debilidades, ó Deus, na alma do Teu povo, isso seja arrancado agora, na autoridade do nome de Jesus. Todo cativeiro emocional seja quebrado agora, em o nome de Jesus. Agora as cadeias do pecado sejam quebradas na sua vida. As cadeias do pecado, as cadeias das trevas sejam quebradas agora na tua alma, pelo poder que há no nome de Jesus. Toda ação e operação do inferno seja neutralizada na tua vida, em o nome de Jesus. Levante suas mãos. A Bíblia diz que Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Tudo que fizermos prosperará. Deus vai te dar sabedoria, habilidade, para que onde você colocar as tuas mãos, a prosperidade se manifeste.
Pai, atenta para as mãos dos teus servos, que estas mãos sejam ungidas, Deus, para desenvolver projetos, para executar projetos, ó Deus, aonde os teus filhos colocarem as mãos, para desenvolver atividades, que o Senhor faça prosperar, conforme a tua palavra, em o nome de Jesus. Todo o embaraço na chamada profissional, eu ordeno agora caia por terra, toda frustração profissional, agora no nome de Jesus, caia por terra, toda frustração ministerial, agora eu ordeno caia por terra, no nome de Jesus, toda frustração no casamento, no relacionamento, eu dou uma ordem agora, cesse a frustração, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Pai, derrama da tua unção fresca sobre a nossa cabeça, trazendo refrigério, que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, seja guardar a tua mente e o teu coração, que os teus pés sejam ungidos, se tornem ligeiros como os pés da corça. Eu te abençoo em o nome de Jesus, que a tua visão seja uma visão como da águia, que você possa subir aos mais altos montes, de lá contemplar a glória do Senhor. Deus, no nome de Jesus, ó Deus, levanta os teus filhos numa perspectiva de visão, ó Deus, para romper com essas cadeias e limitações da mente. Eu te abençoo em o nome de Jesus. Diga eu recebo. Diga eu recebo desta unção em o nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos. Diga eu recebo a minha libertação. Diga eu recebo a minha cura. Eu recebo o meu milagre em o nome de Jesus. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Que a sua mente seja renovada a cada dia, a cada manhã pela palavra de Deus. E que a sua confissão esteja alinhada com a palavra. Que o teu olhar esteja fixado nas promessas. Assuma a profecia. Reivindique o seu monte. Amém? Traga memória. Deus responde às nossas orações. E algumas dessas respostas vêm como que de instantâneo. Se assente aí. Todos os dias nós oramos por uma causa. Todos os dias. Todos os dias temos desafios. Mas todos os dias podemos ver o agir de Deus ao nosso favor. Todos os dias o cuidado de Deus. Olha só, procure alguém para concordar com você numa oração. Concorde. Se for o esposo, concorde com a esposa. A esposa concorde com o esposo. Se não tem o esposo que é crente, que não concorda com nada, chame o seu líder, chame o seu pastor, fala, olha, concorda comigo aqui. Você vai ver o que vai acontecer. Sobrenatural de Deus vai se manifestar. Amém? Lá em casa nós fazemos a oração de concordância, sempre. Sempre, sempre. Hoje já tive o meu tempo de oração com a Marisa de concordância. E já vimos a resposta. Todos os dias, quase, a gente ora concordando por alguma coisa. E é impressionante quando a gente ora concordando, pouco tempo depois vem a resposta. Deus tem resposta para você. Busque alguém para concordar com você. Busque alguém. Falou, eu preciso de uma oração de concordância. Agora, lógico que aquilo que você almeja tem que estar alinhado com a Bíblia, com a palavra de Deus. Você está entendendo? Sim ou não? Aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, tem que estar alinhado com a palavra de Deus, porque senão se torna maldição na sua vida. Quando o filho pródigo chegou para o pai e falou, dá-me a parte da herança, o pai deu. Mas ele não estava preparado ainda para aquilo. Então olha lá o que você vai pedir, porque Deus vai dar, viu? Está me ouvindo? Deus vai abençoar. Mas que você tenha a sabedoria, a habilidade para administrar a grandeza de Deus na sua vida. Glória a Deus. Deus quer derramar coisas grandes sobre nós. Mas nós estamos sendo preparados. Alguns já estão capacitados para suportar essa coisa grande. A outros um pouco menor. Mas à medida que você estiver sendo preparado por Deus, forjado por Deus, Deus vai confiar a você coisas maiores. Amém? Você imagina um filho, quem tem filho adolescente aqui, por volta de 16 anos, assim,
aquele filhão maravilhoso, né, todo cheinho, fazendo academia, fala: pai, eu quero um carro. Você pode ter até condições de dar o carro para ele, mas você vai dar o carro para ele? Não dá, porque ele não está preparado, não é verdade? Porque ele não tem maturidade ainda. Por isso que a Bíblia diz que o herdeiro, enquanto é menino, em nada difere do escravo. Renda-se ao Espírito Santo. Peça que o Espírito de Deus trabalhe em você, trazendo luz, entendimento e revelação, porque Deus quer confiar a você grandes coisas. Você pode dizer: pode confiar. Pode mesmo? Diga a Deus: Deus pode acreditar em mim, pode confiar em mim. Eu quero ser um mordomo do teu reino. Amém? Pode mesmo? A Bíblia diz que Deus pode abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós uma bênção tal que advém a maior abastança. Diz: eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E diz: a vide do campo não será estéril, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados. O teu vizinho vai chamar: olha, tem alguma coisa diferente nele. Imagina o vizinho olhando para você e falando: mas esse camarada, meu vizinho, é xarope, briga todo dia, grita com os cachorros, até com a pulga ele briga. Eles vão poder ouvir um som maravilhoso que sai de dentro da tua casa, que é o som da glória de Deus. Amém? Isso não é maravilhoso? As pessoas passando em perto da sua casa falam: alguma coisa tem diferente nessa casa. É a presença do Senhor, é a presença do Espírito. É possível? É possível. Porque enquanto na casa dos egípcios tinha trevas, na casa dos hebreus tinha luz. Enquanto na casa dos egípcios tinha praga, na casa do povo de Deus tinha bênção. O Salmo 91: praga alguma chegará à tua casa, praga alguma chegará à sua tenda. Dê um aplauso a ele. Não desista, não desista, avance a cada dia. No próximo sábado nós teremos batismo. Pode aplaudir ao Senhor? O batismo é um dia de celebração. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, nos céus tem festa. Se tem festa lá, a gente vai fazer uma festa aqui. Amém? Tem algumas redes aí que levam pastel, outros estão fazendo, tem tanta festa lá. Se tivermos um batizando, já é motivo para celebrar. Mas se tivermos 100, então, não é verdade? Vamos soltar fogos. Então no próximo sábado teremos o batismo. Se você ainda não é batizado, a Bíblia diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Não diz quem for batizado e depois crê. Por isso nós não batizamos crianças. Diz: olha, batiza lá, quando ela crescer, ela crê, está tudo resolvido. Não, quem crê e for batizado. O crer vem antes, depois vem o batismo. Se você crê, você pode passar pelas águas do batismo. Aí você diz: apóstolo, não estou entendendo direito esse negócio aí, eu quero aprender um pouco mais. Então venha na sexta-feira, que hora que é a aula aí? 19h30? Sexta-feira, 19h30, capitão? Sexta-feira, às 19h30, temos aula aqui de batismo. Mas o seu líder de célula pode ministrar para você. Chame o seu líder e diz: olha, eu quero aprender um pouco mais a respeito deste assunto. Apóstolo, eu não estou sentindo preparado. Daqui 10 anos, meu irmão, Jesus vai voltar e ninguém vai se sentir preparado. Batismo é por fé. Mas de vez em quando dá uns tapas numas biritas lá, não sei o que lá. Dá uma bebidinha na branquinha assim. Mas esse negócio vai sair da sua vida. Amém? De vez em quando eu ainda minto. Tem gente que já foi batizada 10 anos e não está mentindo. Não tem não? Ou não tem? De vez em quando dá uma mentirinha, aquela mentirinha assim. Não tem? Então, sábado teremos batismo. Se você deseja ser batizado, chegou o seu dia. Glória a Deus. Vamos embora? Na quarta-feira que vem, vamos prosseguir na nossa jornada. Mas antes de quarta-feira que vem, você vai ter a oportunidade agora de semear. Tem gente tremenda ali, já falou: apóstolo, não vai pedir, vai lá ali dar oportunidade para a gente plantar semente? Eu quero dar a oportunidade para você semear. Tá, tem os pedidos de Israel. Quem trouxe aí os pedidos de oração para levarmos para Israel? Quem estava aqui no domingo sabe disso, né? Quem não estava, você pode anotar aí 3 pedidos, o que você deseja.
se você está almejando, e nós vamos estar lá em Jerusalém orando por você. Mas na quarta-feira que vem, nós estaremos aqui em espírito, e a campanha continua. Glória a Deus. Na próxima quarta, a campanha aqui vai continuar. São 7 semanas, estamos na terceira semana. Eu vou orar pelas suas finanças. Curve a sua cabeça. Pai, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de lançarmos sementes diante do teu santo trono. Atento, ó Deus, para a expressão de fé, de generosidade dos teus filhos. Que os céus se abram, Deus, e que as casas sejam inundadas, os lares sejam inundados pela provisão. Que haja paz dentro de cada lar, que haja alegria dentro de cada lar, que os lares sejam saudáveis dos relacionamentos, e que haja provisão, a dispensa, ó Deus, tenha provisão em abundância, que os teus filhos possam compartilhar com os necessitados. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a tua vida financeira, em o nome de Jesus. Diga amém. Os obreiros vão distribuir os envelopes. Se você precisa do envelope, você vai poder pegar o envelope. Se você precisar passar o seu cartão, pode vir aqui na lateral. Temos aqui os obreiros para passar o seu cartão também, enquanto ministramos o louvor. Vamos lá. Eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei meus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo eu louvarei. Você pode trazer o seu pedido para Israel colocar no altar. Eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei meus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto
Glória a Deus. Aleluia. Nós passamos da Páscoa a 50 dias caminhando para nós estaremos em Israel em Pentecostes. E lá de Israel nós estaremos conectados com vocês, estaremos orando por vocês em Jerusalém e também no ato profético no Monte Carmelo. Que vocês possam ir prosseguindo para 7 quartas-feiras e permaneçam olhando para Jesus. Tenha a sua mente renovada, a sua confissão alinhada com a palavra e o seu olhar voltado para a promessa. Assuma a profecia e apresente diante dele as tuas razões. Reivindique o seu monte. Se coloque em pé. Se você ainda não escreveu o seu pedido, depois você pode trazer para o altar. A gente vai dar um tempo para você, não tem problema. Se você ainda não fez, quer fazer, pode, depois do culto, depois de terminarmos a reunião, você vem ao altar e traga o seu pedido aqui, tá bem? Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta noite. Te agradecemos pelo mover do teu Espírito. Eu te agradeço, ó Deus, pelas intervenções que o Senhor já fez nas nossas vidas, neste lugar. Que a mão poderosa do Senhor possa alcançar toda a nossa cidade, manifestando salvação, libertação, cura e transformação. Oramos pela paz da cidade. Oramos pela prosperidade de Campo Grande. Declaramos a bênção do Senhor em cada rua, em cada bairro, em cada casa. A glória do Senhor inundando cada lar. A tua igreja levantada com poder e autoridade, frustrando, Deus, os planos do inferno, toda sentença de morte, ó Deus, sobre a nossa nação. Nós revogamos e chamamos a bênção do Senhor. Em o nome de Jesus, diga amém. Deus que te abençoe, uma boa semana para você. Shalom. Vivo para te louvar.